Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo bem. Bom demais ter você aqui mais uma vez. Verinha, sem querer puxar saco, mas você me ajuda aí com o seu currículo. Então você é nutricionista, você fez mestrado, doutorado, pós-doutorado e outro pós-doutorado, é isso mesmo? Eu tô confundindo. Fiz 2 pós-docs. Tá bom. Uau. E aí, aproveitando essa sua expertise, o nosso episódio de hoje é para dizer o seguinte: como estudar melhor? Como é que a gente pode turbinar o nosso cérebro para estudar melhor? Gostou, Diegão? Muito bom. 5 passos para tirar 10 em todas as provas e fazer 2 pós-doutorados. Tem muitas formas, né, da gente falar sobre isso, né? Então, talvez uma primeira coisa que eu queria trazer é que a gente sabe que, às vezes, quanto mais especialista é a pessoa, existe uma maior chance dela se desumanizar. Desumanizar? Quanto mais especialização, menos humano. Mas isso não aconteceu com você, Verinha. Então essa é uma preocupação, porque eu já sabia disso, né? Então, às vezes, né? Então, assim, foi interessante porque eu já tinha feito doutorado, eu fui para a segunda pós, Lato Sensu, atualmente na terceira pós Lato Sensu, depois dos 2 pós-docs. E aí estava muito claro para mim, né, que essa busca não era só de um conhecimento, né, mas de uma profundidade de um outro lugar. Porque às vezes a gente vai no núcleo da célula e a gente perde o todo, a gente perde o ser humano. Então, às vezes num evento, né, num congresso, que é comum as pessoas se apresentarem pelos títulos, pelos currículos, né, normalmente a gente traz isso, né, então, independente de mestrado, de doutorado, de especialização, de pós-doc, existe um ser humano que não pode se perder, especialmente quando a gente fala na área da saúde. Porque a gente trabalha com conexão. Então, esse estudar melhor, me vem a gente trazer, não só pensando em nutrientes que podem ajudar o cérebro, ou a maneira como estudar, que pode me fazer, por exemplo, gravar mais as informações. Mas, de fato, encontrar uma motivação. Por que eu vou estudar? Por que eu vou me dedicar, né? Porque, às vezes, assim, quando é só um tem o quê, talvez todo mundo tenha uma história aí, né, de escola, de lembrar que estava lá estudando e foi dando um sono, né, uma preguiça. E aí você levanta para fazer alguma coisa, normalmente é comer, porque é algo mais simples, que está relacionado a uma não vontade de estudar. Eu estou só fugindo, né? Eu não quero estudar. Então, me vem muito a questão, assim, qual é a motivação? O que eu vou fazer com tanto estudo? Ele precisa estar a serviço. Eu preciso colocar em prática, poder oferecer para as outras pessoas. Cada um tem seu jeito particular de estar estudando, então muitos estudos falam da importância da gente, por exemplo, escrever, fazer resenhas
fazer resumo. Tudo bem, já tem IA que faz, né? Resumo de artigo. Uhum. Mas o quanto, de fato, isso contribui para a nossa assimilação. Uhum. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer pequenas anotações daquilo que eu leio, daquilo que eu estudo, que me ajuda a fixar, né? É uma boa dica, por exemplo, se eu tive uma aula, se eu assisti uma palestra, se possível, no mesmo dia, no dia seguinte, reler. Isso vai ajudar a minha memória. Uhum. Uma coisa que é muito verdade, quando eu comecei minha carreira acadêmica, lá atrás, tinha um coordenador do curso de fisioterapia, Uhum. que ele falava que ele dava aula para aprender. Uhum. E é verdade, né? Os estudos mostram que a melhor forma de aprender é ensinar. Uhum. É onde existe a maior retenção. Porque quando a gente está falando para o outro, a gente está estudando, a gente está o tempo inteiro questionando, porque a gente vai estar neste lugar de instigar o outro a encontrar também perguntas. Uhum. Então, precisa estar muito claro para a gente, para que a gente possa levar para o outro Uhum. também, né? Faz com que a gente estude com uma curiosidade muito investigativa, de duvidar, de querer saber os porquês. E não, às vezes, na superficialidade, como muitas vezes só para saber algo de algum tema, né? Com tantas demandas que a gente tem hoje, é muito mais fácil ficar na superfície do que na profundidade, né? Os próprios estímulos que a gente tem fazem com que, às vezes, a gente saiba de tudo um pouco e tudo mal. Porque a gente fica no raso. A gente não aprofunda. E eu, particularmente, eu sempre tive um certo receio sobre isso, né? Da gente falar de coisas muito sérias, mas não conseguir ter a profundidade necessária para compreender. Principalmente quando a gente fala de questões de comportamento, de saúde mental, o quanto é preciso se debruçar e dar tempo ao tempo. Então, eu posso usar como suporte, por exemplo, o alimento, né? Então, ter uma alimentação variada que possa ter vários componentes, vitaminas, minerais, de modo a fornecer substrato para o meu cérebro. Uhum. Sim. Por outro lado, existem correntes de pesquisa que defendem também o jejum orientado. É um trabalho de uma investigação, de poder perceber qual é, no caso, o papel do alimento, quanto eu fico atento ao que eu estou de fato, por exemplo, estudando, já que o cérebro, ele escolhe algo para se focar e o restante ele automatiza. Então, quantas vezes eu posso estar estudando alguma coisa e em seguida eu já nem sei mais o que eu li, porque eu não estava ali efetivamente. Então, a abordagem, as estratégias de atenção plena, elas nos ajudam a permitir que ao ler algo eu esteja realmente atento para conseguir ter lembrança do que eu li. Peraí, Verinha, aqui você abordou várias Muitas coisas, coisas. deixa eu ir com Só calma para ver aqui. se você está prestando atenção. Não, peraí, deixa eu me organizar aqui, que meu estudo tá ruim. Tá ruim, não falar o português correto. Então, primeiro passo, por que estudar? Por que estudar? Qual que é a motivação? E aí vamos tentar motivar. Quem será que precisaria estudar? Né? Se eu tenho um trabalho mais operacional, eu preciso estudar. Ou então, que motivação que eu teria para estudar? Ou sei lá, o aluno que está na faculdade e que está esperando só formar mesmo. Que a faculdade ensina uma parte, outra parte a gente aprende quando a gente trabalha.
E tem até algum estímulo, assim, para trabalhe logo, monte a sua startup, seja um youtuber famoso, não... É muito fácil ser um youtuber famoso, vai lá e monte o seu podcast. Ô, Diegão, hoje em dia você não é ninguém se você não tiver um podcast e uma startup. Isso aí. Tem que ter um podcast e uma startup, senão você não é ninguém. Estudar para quê? Como é que você estimula essa motivação para o estudo, se é que isso é desejável? É desejável estudar mais? Eu acho que é sempre uma oportunidade, independente do que eu faça. Estudar no sentido de ser um detetive, de ser um investigador da vida. Eu posso estar trabalhando com coisas mais manuais, mas isso não me tira a curiosidade, o espírito de investigação, de perceber funcionamento, de observar, para às vezes criar novas possibilidades naquilo que eu faço. Refinar o meu fazer, seja o meu fazer mais mecânico, manual, seja o meu fazer, por exemplo, intelectual. Acho que todos nós, né, então, pensando enquanto profissional, mesmo na área de nutrição e dentro, por exemplo, de mindfulness, o meu fazer, ele vem se modificando ao longo do tempo, a partir de estudo clássico, né, de pegar o livro, de pegar o artigo, de ler, de refletir, mas muito também do fazer, da observação de cada dia, da própria prática clínica, que vai transformando. Então, se eu consigo cultivar curiosidade, por exemplo, na criança, ser curioso, investigar, querer entender os mecanismos, como funciona, se eu plantar essa sementinha da curiosidade, é possível que a gente tenha um adolescente, um adulto, que tem esta vontade de desbravar, de descobrir de diferentes meios, porque a gente não aprende só com essa educação formal. A gente aprende socialmente. Então, indo ao teatro, conversando com outras pessoas. Assistindo Mente Zen. Também, a gente espera que sim. A gente espera que sim. Tá, então essa digamos assim, o despertar da curiosidade diante da vida, do que nos cerca. Mas, por exemplo, na realidade, estou me lembrando eu na escola, no colégio. E aí, assim, por que eu estudava física? Para passar na prova. Né? E no fundo, você olha para trás e você, putz, o que eu uso daquilo na minha vida? Ao mesmo tempo, o processo de aprendizado em si, e assim, na hora que as coisas conectam, há um prazer, né, de falar... É isso. Tá, agora eu entendi. Sim. É muito comum, né, assim, me lembrei agora, né, as crianças, né, descobrindo o mundo, elas fazem muitas perguntas. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Porque existe essa curiosidade, o querer entender. E às vezes, quando os anos vão passando, a gente vai se acomodando, né? Eu lembro que no hospital, na faculdade a gente brincava também, que às vezes tem um estagiário, é aquela forma de sempre te cutucar para você não entrar na zona de conforto. Porque ele vai fazer essa pergunta. Por quê? Olha que coisa curiosa. Eu estava na reunião da escola do meu filho ontem. E aí, a professora contou que, assim, é uma turma de bebês, né? Assim, bebês. O meu filho está com 2 anos e meio.
E a maior parte dos meninos tem essa faixa, 2 anos e meio, 3. Valeu. 2 anos e meio, 3. E agora, no meio do ano, entrou 2 aluninhos de 1 ano e meio. Que são mais bebezinhos, né? Aí um dos meninos de 3 anos falou assim para a professora, que um desses bebezinhos usa chupeta. Aí ele falou assim, quando eu for bebê, eu vou usar chupeta. Aí eu fiquei refletindo assim, falei, putz, sabe que um dos maiores mistérios do universo é por que o tempo anda para frente, né? É unidirecional e não para trás. Qual que é a explicação para isso? E é difícil, não se... Vai, a gente não sabe, é uma pergunta filosófica e científica muito complexa, né? E aí ele lá, o menininho, né? Quando eu for bebê... Eu acho que a gente volta, né, a ser bebê à medida que os anos passam, de uma certa forma, em termos de, muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, de perda de autonomia. Né? Então... o filme do Benjamin Button, né? Que o cara nasce velho e vai rejuvenescendo e vira bebê. Mas, enfim, é a curiosidade. Mas como é que... Mas eu quero dicas, velho. Eu não quero profundidade, não. Eu quero dicas, 5 dicas para a pessoa conseguir estudar e fazer 2 pós-doutorados igual a Verinha. Então, ter uma motivação, entender o que aquilo faz sentido para você. E se a motivação for meio mais ou menos, tipo assim, eu preciso passar na prova. Isso faz com que seja mais pesado, né, o processo, porque todo tem o quê, ele é mais pesado. Então, eu tenho que estudar física porque faz parte da grade e aí eu tenho que passar. Mas não seria uma escolha se eu tivesse essa possibilidade. Uhum. Então, esse desagradável, né, ele tem esse tempo de duração. É só para isso, né? Então, o objetivo a curto prazo, principalmente acompanhado, né, dessas perguntas, é muito comum os jovens agora no ensino médio, mas por que eu estou estudando? Tudo isso eu não vou usar na minha vida, porque eu estou vendo aquele momento em específico. Às vezes eu estou deixando de enxergar as conexões entre as matérias e, de alguma forma, como é que eu vou usar tudo isso, né? Meus filhos sempre questionam muito, né? Mas por que eu tenho que estudar, né? Não é um ensino tão aplicado, né? Que a gente tem cartesianamente nas escolas e até na faculdade, se a gente for pensar, dependendo da grade, do currículo, tem muitas coisas que são obrigatórias pelo MEC e tem as matérias que são específicas, né? E a grande briga é o quanto a gente acha que tem que dar do específico e ao subtrair aquilo, por exemplo, que seria principalmente das ciências sociais, a gente deixa justamente de instigar a capacidade crítica, a curiosidade, porque, independente de qualquer coisa, somos cidadãos. Uhum. Então, quando a gente pode abrir o leque, o conhecimento, a bagagem, ela é maior. Então, a gente fala, na nutrição, não leia só livro de nutrição. Na medicina, não fique só nos livros de medicina, porque a gente tem outros aprendizados, tem outras áreas do cérebro para desenvolver. Nunca vai ser tudo como a gente quer, mesmo no curso que às vezes a gente escolheu com certeza do que a gente queria fazer, vai ter matérias que não eram assim muito palatáveis. Mas estava lá, fazia parte da grade. Bioquímica. Vou te dizer que bioquímica foi...
Amargo. Foi complexo, viu? Tirei 4. Não, acho que sim. Aí precisava tirar... 4 de 5. 4 de 10, não, tirei 4 de 10. Aí depois tirei 10 na outra prova, aí eu virei monitor de bioquímica. E aí acabou gostando mais. Não, aí só porque instigou meu brio. Aí depois eu falei, não, é chato mesmo, deixa eu sair daqui. mas sabe, tem um prazer do estudo, não um prazer, né? Mas há uma alegria, assim, de um troço que você tá batendo a cabeça e não faz sentido nenhum. De repente você fala, putz, agora conectou, assim, agora eu enxergo essa camada de conhecimento, né? Daqui a pouco você esbarra na próxima, né? Então, para a gente organizar 5 dicas, porque o plano é 5 dicas. Né? Primeiro 5 dicas, encontre o porquê de estudar, né? E seja verdadeiro, que seja um porquê verdadeiro, mas também pragmático, assim, né? Porque tem milhões de coisas para estudar e o tempo é limitado, e ainda tem que dividir o tempo com as outras coisas, com 1 hora por semana para assistir o Mente Zen, 1 hora por dia para meditar, 1 hora para fazer atividade física, 1 hora para leitura. É fazer escolhas. 2 horas para ficar com a família, se divertindo, 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir. Eu acho que já passou de 24 horas esse dia. Já deu 40 horas, né? Então, assim, é um porquê, né? Por que estudar? E por que talvez uma provocação, assim, ou um estímulo, talvez, é assim, por que eu estudar, né? Sabe que de vez em quando a gente fala sobre a relação mente-cérebro aqui, eu vou trazer de volta só para fins desse argumento, né? O que é a nossa mente, Verinha? A nossa mente é um sistema de processamento de informações. Sistema de processamento de informações. Tem as informações do externo que chegam na nossa mente, né, os inputs que chegam nesse sistema através dos nossos sentidos, os 5 sentidos, e os sentidos internos, né, que dão o status de como é que estão os órgãos internos, a nossa posição, e sentidos assim que na verdade quase não chegam na consciência, né? São processados ali mais no cérebro primitivo. E esses inputs chegam nesse sistema de processamento de informação. O sistema de processamento de informação faz uma avaliação e desencadeia uma resposta. Que é uma resposta que a gente espera que seja adaptativa, que auxilie para a nossa sobrevivência. Então, isso é a nossa mente. Pareceu meio viajado, mas não é muito diferente do Windows do nosso computador, que é um sistema de processamento de informações. O sistema de processamento de informações do Windows, ele roda num hardware, que são as placas, uma placa com fios que passa eletricidade. E é isso, tem o hardware e tem o software, né? O sistema de processamento de informações e tem os programinhas que rodam nele. A nossa mente é mais ou menos isso. O hardware é o cérebro e o sistema de operação é a nossa mente. Agora, o nosso cérebro é muito especial. Ele é muito, muito, muito especial e por isso que alguns neurocientistas falam que é o dispositivo mais complexo do universo. É uma afirmação meio grandiosa, né, Diego? Mas porque vai saber o que tem no universo nos seus rincões infinitos, né? Mas por que eles dizem isso? Porque o cérebro, ele também é uma espécie de computador, ele tem fios que passam eletricidade, só que esses fios são células vivas. E o que isso muda? A partir de cada informação que roda no cérebro, esses fios se modificam. Eles fazem novas conexões, eles ficam mais robustos, capacidades de carregar mais quantidade de eletricidade, a depender da informação que roda. É como se o computador que você tem em casa atualizasse as placas. Você não precisasse comprar um computador novo. Ele atualiza as placas para rodar melhor os programas que você precisa. Então, o nosso cérebro, ele se especializa no que a gente vive, na nossa vida, na nossa experiência pessoal, e aí a partir das informações que chegam nele, né? Ou seja, cada um, ainda que haja
São cérebros humanos, então eles têm muitas semelhanças. Mas o jeito que esses fios se organizam, ele é um jeito completamente único para cada um de nós. Ou seja, o seu sistema de processamento de informações é diferente do meu, é muito melhor que o meu em algumas coisas e talvez não tão melhor em outras, mas ele é único. Então, o seu processamento de informações sobre qualquer assunto pode ser extremamente singular e valioso. Tão valioso até porque ninguém mais poderia processar do mesmo jeito que você processou. Então, se você se dispuser a estudar um tema, a sua visão vai ser sempre uma visão inovadora, porque o seu sistema de processamento de informação é único. Então, é um convite, assim, um estímulo a estude, porque o que você processar desse seu estudo vai ser uma contribuição única para o nosso corpo de conhecimento humano. Né? E não se sabote, né? No sentido, assim, eu digo, eu vou começar a estudar. E aí, eu vou pro quarto, pra cama, fico meio deitado, fico segurando lá o livro, ou hoje em dia, né? Então, o tablet, né? O note, para começar a ler. O que vai acontecer necessariamente? Eu estou fazendo tudo para não estudar. Peraí, então vamos lá. A gente falou do porquê. Como? Aí agora talvez tenha um passo assim, né? Como se preparar para o estudo? Porque assim, então, um preparo mental, um preparo do ambiente, né? Como é que a gente... Luminosidade, Isso. né? Então vamos nessa. Eu queria chamar a atenção, velhinha, de um aspecto que, assim, as fantasias que a gente tem sobre estudar. E aí, esse preparo interno, assim, sobre as fantasias que a gente tem, eu acho que é fundamental, porque pode ser muito desencorajador. Porque estudar alguma coisa, eu não sei se... Eu acho que talvez você não, mas eu vou falar de mim. Estudar qualquer coisa que você não sabe significa você se sentir completamente inútil. Porque você lê um negócio... Eu devo ser... ter alguma dificuldade intelectual, porque tá aqui escrito, eu não sei, não entendi. Não faz sentido para mim. Aí você fala, pô, mas meu coleguinha aqui do lado já entendeu isso, e eu tô aqui, leio, não faz sentido nenhum. E a gente se sente um lixo. Né? Estudar qualquer coisa nova é assim. E se você não souber que é assim, você vai se sentir um lixo. E aí você vai se frustrar e você vai falar assim, eu não sirvo para isso. Eu nunca vou entender. E é importante lembrar que a gente aprende por repetição. Então, não entendi na primeira, não entendi na segunda. Talvez eu precise de uma terceira, né? Para poder compreender. E aí, acho que muitas vezes o que atrapalha o processo é essa comparação. Então, o meu coleguinha, na primeira, ele já entendeu tudo, mas ele é ele. Não, e é mais do que isso, Verinha. Por isso vem a história que eu contei do cérebro, né? É assim, se você tiver essa fantasia e essas comparações, você se esquece que o seu sistema de processamento de informações é único. Ele tem um caminho único. E o que isso significa? Que quando você vai estudar qualquer coisa, por mais besta que seja, e você não sabe aquilo previamente, não tem a conexão no seu cérebro para rodar aquela informação. Não tem. Então, o sistema não vai entender. Não vai entender. Por mais simples que seja. Depois você aprende, você fala, como é que eu não entendi isso, meu Deus do céu? Porque não tinha nem o caminho cerebral para você entender. O fio não estava conectado ali. Então, aprender uma coisa nova significa você vai ter que não entender algumas vezes até o troço se conectar. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. E por que o meu amiguinho entendeu? Porque, por algum motivo, o sistema de processamento de informação dele já tinha alguma conexão muito parecida. Ele já tinha alguma analogia parecida, já tinha aprendido alguma coisa que se aproximava, e aí ele conseguiu rodar aquela informação. Né? Se eu não estou conseguindo, na verdade é hora de você falar assim, yes, estou aprendendo uma coisa nova. Uhul! E se a gente for pensar, então, em homens e mulheres, são cérebros diferentes.
Agora, para você ganhar audiência, você vai dizer que o cérebro feminino, né, tem muito mais possibilidades, né? Não sei, como é que tá o rating aí? Mais audiência masculina ou feminina? Que aí eu vejo de quem eu vou puxar o Vai saco. modular a resposta. Vai modular a resposta agora. Então, todos os cérebros são maravilhosos. Mas são diferentes, né? Isso. A forma de estabelecer essas conexões, né? Então, quando a gente fala de hemisfério direito, quando a gente fala de hemisfério esquerdo, quando a gente fala do córtex parietal, não são iguais. Eu honestamente, assim, a gente tem esse senso comum e com certeza não são iguais, mas digamos, o que o senso comum acha sobre o cérebro masculino e feminino não necessariamente é o que a neurociência mostra, mas é um assunto que a gente podia chamar algum dia o Dr. André Zugman, que é um amigo, um cara muito amigo, que é das pessoas que mais entendem no mundo de neuroimagem do cérebro. A maioria é masculina. A maioria é masculina? Então, definitivamente, o cérebro masculino é muito bom, assim, muito eficiente. Sem desmerecer o cérebro feminino, né? Mas é isso. Mas o nosso... Mas a gente não precisa separar do masculino. O seu cérebro, o meu cérebro, é meu. Ele tem as conexões que ele já construiu e talvez uma coisa que seja óbvia para você pode ser incompreensível para mim. Por mais ridícula que seja. Por mais assim, não, isso não aqui, faz parte do repertório. Isso aqui é grau de dificuldade 1 de 1000. Beleza? Mas eu não tenho esse caminhozinho. Meu computador não tem o drive para rodar esse software. Não, é assim que fala, Diego? Não tem lá eu não consigo instalar esse software porque não tem lá a preparação para ele. Então, de verdade, quando você se sente completamente inútil estudando porque você não entende, significa que você está aprendendo uma coisa nova e aí é a hora de você comemorar. Yes! Óbvio que é muito mais fácil e reconfortante estudar o que você já sabe. Eu sentia isso, eu lembro. Eu por algum motivo, eu faltei aula sobre o Império Romano, véio. Sobre a queda do Império Romano. Né? Eu faltei aula e eu não sirvo de exemplo para ninguém. O que eu fazia? Eu assistia a aula, fazia umas anotações e não estudava mais nada. Antes da prova, eu lia as minhas anotações e eu saía bem na prova. Tipo, uma meia hora, assim, nas minhas anotações. Beleza. Aí eu faltei a aula de Império Romano. E eu juntava isso com o que eu lembrava do que o professor tinha explicado. Eu faltei. Aí eu fui ler no livro. Aí li o capítulo. Falei, mas que raios que é isso? Que negócio não fez sentido nenhum essa história. Aí li de novo, li de novo. Lá pela 4ª vez eu entendi. Só que eu não queria mudar para o próximo capítulo, porque eu tinha entendido esse, estava tão bom. Eu queria ler de novo o capítulo que eu já tinha entendido. Falei, não, será que o próximo vai vou demorar tanto assim? Mas é isso, assim, você tem que, desde cedo, cultivar essa certeza de que você não entender aquilo não é porque você é limitado. Não, é porque você tem que criar aquela conexão para o seu cérebro. Eu acho que esse é um estado de espírito para o estudo que é muito mais proveitoso, na verdade. Né? Porque hoje você está estudando isso, amanhã você vai ter uma demanda de estudar uma outra coisa, e se você tiver essa capacidade de obtenção de conhecimento e essa curiosidade e o estado de espírito que te possibilita isso, você larga muito na frente. Muito na frente. Então, é ter paciência. Exato. Aí, por exemplo, pode acontecer igual aconteceu comigo. Eu nunca precisei estudar para nada. Eu nunca vou precisar estudar para nada. A vida está resolvida, né? E aí a gente não raciocina, né? Porque tudo bem, eu posso ser o melhor aluno da minha escola. Quantas escolas tem na cidade? Quantas escolas? Então, assim, aí
eu acho que é algo que eu tive que correr muito atrás depois, que é assim, peraí, não importa você estar atendendo essa demanda do momento. O que importa é você ter a capacidade de obtenção e construção de conhecimento, né? Isso de sair, de tirar 10, não sei o quê, isso ok, é legal. Eu me achava o máximo, né? Eu tirava onda que não estudava. Mas isso é raso e isso, muito provavelmente, meus colegas que naquela época estavam construindo esse esforço e essa capacidade de obtenção de conhecimento, provavelmente eles saíram muito mais na frente em outros momentos, quando as demandas são maiores, quando efetivamente é impossível fazer o que eu fazia até o 3º ano de 2º grau, né? Então isso. Então, um convite assim, preparação, estado mental, né? Estudar, não se frustre tanto por não entender, porque é isso mesmo. E aí, sabe, o milagre é o seguinte: quando você vai batendo a cabeça na parede, fazendo conexões, aí a gente vai rodando programas novos com mais facilidade, porque às vezes uma informação que você já tem, ela vai se conectar. Ela vai se conectar. Então você faz ali você usa um circuito que já existe. Facilita, né? O processo. Facilita, né? O processo. Então, preparo mental. Preparo do ambiente. Para você, como é que funciona para você nessa sua longa trajetória acadêmica? Como é que você preparava seu ambiente? Ela foi mudando, né, ao longo do tempo, mas com certeza a gente precisa ter no corpo uma forma de informar o cérebro essa intenção. De estudar, de fato, de poder estar atento ao que eu estou lendo. Então, nesse sentido, já ir para a cama e ficar recostado é um convite para não prestar atenção, para não estudar. Então, eu posso, como numa prática, por exemplo, meditativa, me sentar de forma que só com o meu jeito de sentar, eu já estou informando essa minha intenção de estar ali, prestando atenção no que eu estou fazendo. Para aqueles que são mais auditivos, por exemplo, falar alto, né? Ler em voz alta. Aquilo que estão estudando é uma forma, por exemplo, de memorização. Deficientes, por exemplo, visuais, eles têm uma grande capacidade auditiva. Eu lembro uma vez, né, de ter atendido um rapaz que não enxergava. Então, ele guardava muito, né, as coisas que ele tinha que fazer, né? Então, a gente falava isso na consulta e um mês depois ele repetia exatamente aquilo que tinha sido falado. Então, na ausência de um sentido, você acaba refinando muito o outro, né? E cada um de nós tem uma certa facilidade, uma memória fotográfica, então eu guardo muito visualmente alguma coisa. O escutar, né? Então, podcast. Quantas pessoas, por exemplo, de fato, assistem vendo e não apenas ouvindo? Hoje em dia, por conta dessa coisa da multitarefa, uma boa parte aqui só está ouvindo o que a gente está falando, não está vendo. Então, qual é a minha capacidade? O quanto eu consigo aprender ao ouvir? O quanto eu preciso, as duas coisas, ouvir, ver e, às vezes, registrar. Registrar que depois de tudo que eu vi, a minha organização mental. E aí é interessante, quando você me perguntou o que eu fazia, estou aqui recordando, adolescente, às vezes eu estava estudando ouvindo música. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu não faço mais isso. Eu quando eu precisava estudar de madrugada, eu assistia ouvindo heavy metal para continuar acordado. Era uma estratégia para ficar acordado, mas eu lembro que eu ficava ouvindo música e ao mesmo tempo estudando ou fazendo, né,
exercício, hoje em dia não, eu procuro mais o silêncio, mas o que não mudou é o quanto, por exemplo, a escrita ela me ajuda a fixar aquilo que eu quero realmente aprender. Então, as coisas que estão escritas já estão no computador, que eu posso estar lendo, tem um outro sentido para mim, né? Então, eu sou a rainha do caderno, né? De ficar fazendo anotação, porque é como eu compreendi naquele momento, até uma reunião, o que estava acontecendo. Então, aquilo me permite conectar a memória do espaço, das pessoas, do que tinha acontecido. Então, isso me ajuda. E, principalmente, depois, no pós-doc, o que mudou muito foi o acesso à memória visceral, que está além da leitura, independente da postura, mas é o que eu posso viver em primeira pessoa, que talvez remeta muito a um provérbio, né, chinês, que é: fala-me e eu esquecerei. Mostra-me, talvez eu me lembrarei, mas faça-me participar e eu jamais esquecerei. Né? Então, assim, na faculdade e no colégio, a gente tem aulas teóricas, a gente tem aulas práticas, né? Vai para o laboratório, tem histologia, tem biologia, tem química, tem física. E, às vezes, isso ajuda, né? Então, assim, percebo, por exemplo, meu marido, meus filhos, eles têm uma grande necessidade de concretização, de colocar efetivamente a mão na massa. Então, um pouco que eu aprendi, eu vou fazendo. Um aprendizado que vem da prática, não exatamente da teoria. O participar mais, o tentar encaixar no dia a dia e fazer extrapolações a partir deste aprendizado, também traz outras conexões, também traz outras possibilidades. Então, a permissão de se auto-investigar com todas essas possibilidades que a gente tem, né? Memória visual, o que eu leio, o que eu ouço, ou o que eu posso, às vezes, experimentar em mim, para que eu guarde essa memória. Luz. Se está escuro, eu vou fazer um esforço muito grande, às vezes, para ler. Né? Vai gastar uma energia, vai desperdiçar energia que eu poderia estar concentrando no estudo. E aí, usando o computador ou usando o tablet, também eu vou deixar a letrinha pequenininha, também vou estar fazendo um esforço. Eu posso deixar de um tamanho que seja confortável para a visão, para que eu possa realmente, assim, fazer o mínimo esforço possível para que todo o meu empenho se dê para aquilo que eu estou colocando como prioridade, que é estudar, ler e compreender aquilo que, por exemplo, eu estou escolhendo, que eu estou me dedicando. Nesse caminho do preparo, então é isso, né? De certa forma, se a gente tiver um ambiente mais estável para realizar isso, é que você falou, o corpo já entende, a nossa mente já entende que você está entrando naquela rotina. Então, de preferência, tem um lugar específico que você vai fazer o estudo, com boa iluminação, com pouca interrupção. As intromissões digitais, a hiperconectividade, né? Sim. Hoje é muito mais difícil para mim estudar do que era há algum tempo atrás. O principal motivo que eu vejo é essa hiperconectividade, né? Porque tem, sei lá, sendo realista, assim, mas a todo instante que eu olhar no meu celular, tem umas 15 demandas de resposta urgente. urgente, e aí como é que você estuda se isso está na sua cabeça, né? Como é que você vai se dedicar? E é difícil. Eu acho que é um esforço construir esses espaços desligando a hiperconectividade, né?
Sim, né, na escola dos meus filhos, eles pediam para até nem deixar próximo, mesmo que o celular tivesse de cabeça para baixo. Uhum. Porque isso, alguns artigos já falam que só estar na presença, Uhum. mesmo que você não esteja ali vendo as notificações que chegam, isso já é um distrator. Não, e é pior, porque aí agora tem as notificações que vêm na própria tela do computador. E muitas vezes a gente está estudando no computador, né? Então, às vezes, eu prefiro imprimir para diminuir a chance de eu ter um distrator no computador, né? Claro que você pode baixar um software que bloqueia as notificações e trava para você não conseguir abrir determinados artigos. Então, você dá uma distraídazinha, eu, por exemplo, dou uma distraídazinha, aí já abro o site do Galo para ver as notícias, que aconteceu de novo, quem que o Galo contratou, que diabos aconteceu, ou o que aconteceu com a Luísa Sonsa. Essa é uma coisa muito comum, né? Assim, quantas janelas a gente abre ao mesmo tempo? Né? Então, eu vou olhar sobre esse assunto, abre. Aí a gente lembra de uma outra coisa, aí abre outra janela. E aí, quando a gente vai ver, tem um monte de janelas abertas que a gente, né, fica começando e não termina. Uhum. Então, uma dica na questão do estudo é: você decidiu estudar agora, foi para o ambiente, está motivado? Então, foca nisso, de você não se permitir abrir mais janelas, porque você gasta mais tempo para poder retomar. É muita energia do cérebro quando ele vai mudando de foco, ao invés de estar num foco único. Uhum. E aí, nesse sentido, a gente precisa reconhecer que, até por uma questão evolutiva, os homens tendem a ser realmente mais focados, de não ficar pulando tanto de uma atividade para outra, né? Isso de maneira geral, evolutivamente falando. É verdade. Não sei. Isso é verdade. Não, o problema é que assim, se eu abro... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, o que tem de notícia do Galo. Aí não tem nenhuma nova. Mas deixa eu olhar no outro site para ver se tem notícia nova. Aí tem lá, aí eu falo assim, nossa, entrevista do Hulk, que é o super-herói jogador do Galo, né? Entrevista do Hulk bombástica. Eu falei, se é bombástica, eu tenho que assistir, né? O problema do homem é que aí é duro para voltar, para eu me recuperar depois, nossa, aí eu tenho que... É 40% de tempo a mais que as estimativas dizem que a gente perde por conta de interrupção. Uhum. Então, aí a primeira coisa que acontece é isso. O que era mesmo que eu ia fazer? O que eu estava estudando? Porque realmente eu sou abduzido por essas outras coisas. Não, aí porventura eu caio na besteira para te olhar as notificações. Aí tem uma coisa mega urgente, aí eu abro. Só que aí tem 200 mega urgentes, aí ferrou, né? Aí já era. Fora os e-mails, né? Que como é que você responde os e-mails? Se eu gastasse todo o meu dia para responder os e-mails, eu ficaria 24 horas respondendo e-mail. Se eu gastasse 2 minutos... Para os 10 endereços de e-mail. Se eu gastasse 2 minutos para cada e-mail, eu ficaria 24 horas respondendo todos os e-mails. Então, é duro isso, né? Mas, obviamente, você tem que criar esse espaço, senão vai ser impossível. Eu acho que está cada vez mais difícil ser CDF, né? CDF é o cu de ferro porque conseguia ficar sentado na cadeira ali e sustentava aquilo, né? É uma habilidade em extinção. Exato. E eu acho que também nos dias de hoje, a questão do quanto a Sejam gente tem... CDF. O quanto a gente tem de oferta. A luta oferta. pelos novos CDFs. A gente vai produzir uma campanha. #novos CDFs. O quanto a gente tem, por exemplo, de estímulo que exige essa escolha, né? Nossa, mas isso é tão interessante, eu vou dar uma olhadinha nesse assunto. Aí chega uma outra oferta, nossa, isso daqui eu sempre quis estudar, vou olhar isso aqui também. Então, o quanto a gente é convidado diariamente
a exercer esse poder de escolha do que eu quero e do que assim, é legal, mas não precisa para esse momento, até porque o dia, por enquanto, tem 24 horas. Por enquanto. Então, assim, eu ouço muitas pessoas dizerem assim, não consigo escolher. Mas, Verinha, eu assisti aquele filme do Bradley Cooper, que em inglês chama Limitless, em português agora eu esqueci como é que é. Mas, assim, que ele toma uma pílula, que ele fica ultra mega inteligente de uma hora para outra e aprende tudo e domina o mundo, não sei o quê. Não tem isso, não? Ele ficou mais feliz? Uai, ele ficou bem mais feliz. Como você sabe disso? Era um filme, né? Mas o que te leva a crer que ao ficar mais inteligente e saber tudo, isso trouxe mais felicidade? Ah, não, tudo bem, não. No filme ele ficou feliz, deu tudo certo para ele. E viveu feliz para sempre. E o para sempre acaba, né? Assim, a realidade é que nada é para sempre, né? Então, é tudo muito momentâneo. Então, da mesma forma, eu posso estudar algumas coisas e eu sei hoje para a prova. Semana que vem eu lembro de alguma coisa. E se eu não trouxer isso para o meu dia a dia aplicar, isso vai desaparecendo, porque eu vou substituindo por outros conhecimentos. Uhum. Então, o que de fato é significativo? Quantos cursos, quantas palestras, quantas aulas a gente assistiu e a gente nem recorda mais. Uhum. Então, estar atento naquele momento me ajuda a ter lembrança, mas ela precisa ser cultivada. E eu acho que é isso, né? Vai indo para o como fazer, né? Como estudar, né? Para além do preparo, né? Você já... você falou um pouco disso, né? De quem é mais auditivo, quem é mais visual. Dessa coisa de você não receber passivamente a informação, mas você elaborar com seus próprios esforços internos aquilo que você leu e talvez a forma mais divulgada de fazer isso é fazer um resumo, né? Eu odeio fazer resumo. Porque aí eu já li, me deu um trabalhão para ler essa desgrama, e aí eu vou fazer o resumo. O que era mesmo? Acabei de ler, né? Mas eu acho que eu entendi, mas esse detalhe aqui... Aí eu vou lá e olho. Aí odeio fazer resumo. Mas justamente porque coloca a gente diante desse desafio de cristalizar efetivamente o que você entendeu, né? Sim. Então eu odeio porque é difícil, mas é bom. Ou, às vezes, não é tão bom, mas pode ser necessário. Tem esse outro lado. Era legal outra pessoa fazer o resumo, aí eu li o resumo. Mas ela aí entendeu do jeito dela. Isso, mas aí eu fazia o resumo do resumo. Lá na minha faculdade tinha um resumo famoso que era o Priscilão, que era a Priscila, uma aluna de anos anteriores, tinha feito o resumo. E esse resumo era o suprassumo do resumo, então... Era compartilhado. Aí ficava lá no Xerox, perto da faculdade, você copiava o Priscilão, e aí a gente fazia o resumo do Priscilão, e aí tinha gente que deixava lá para a cópia do resumo do Priscilão. Beleza. Enfim, então fazer resumos Pode ser uma e transformar estratégia. o conhecimento, né? E sabe uma coisa curiosa, assim, que eu vejo? É que isso que você falou, né? Quanto mais você trazer para a experiência e, em algum nível, a gigantesca maior parte dos conhecimentos que você deva se interessar por estudar, é possível trazer, inclusive trigonometria, inclusive física, né? Isso fica muito mais permanente, né? E aí tem a história da necessidade de revisar, né? Então, se você estudou... Por exemplo, aquela minha estratégia de estudar só para
as minhas anotações para a E eu prova. não abro mais essa gavetinha, ela vai emperrando, né? A vantagem é que normalmente o conteúdo anterior exige o conhecimento do conteúdo anterior, né? Isso é mais verdade para as matérias de exatas. Por exemplo, matemática, você fala assim, putz, eu não sei matemática. Sabe que você não sabe? Porque você perdeu algum passo a passo, que a matemática é um passo a passo ali de conhecimento. Então, a matemática, você tem as definições básicas da matemática, né? O que é uma reta, retas paralelas nunca se cruzam. E aí você vai construindo logicamente. Então, se aquilo é verdade, isso aqui tem que ser verdade. Isso aqui também tem que ser verdade. Isso aqui também tem que ser verdade. E você vai construindo passos a passos, que na verdade, se você perder uma etapa, ferrou, você vai ter que decorar. Talvez a única coisa que você de verdade tem que decorar da matemática são os princípios básicos ali, que não são justificáveis. Aceite que essas informações e aí você extrapola a partir disso. Então, mas nas outras também, né? No estudo das ciências sociais também você vai carregando coisas da informação anterior para a nova, só que um pouco menos na matemática, é muito direto, né? Então, revisar, né? E o melhor jeito de revisar é conectando com as coisas da vida mesmo, que você falou, né? Como é que é? Do provérbio chinês? Fala-me e eu esquecerei. Mostra-me, talvez eu me lembrarei. Uhum. Mas faça-me participar e eu jamais esquecerei. Estudar em grupo. Nunca funcionou para mim. Porque cada um está num processo, num momento, numa assimilação. Estudar em grupo era bom se faltasse uma semana, 15 dias para a prova. Mas na véspera, né, o pessoal sempre... Vamos estudar, vamos na casa de fulano, beltrano, para a gente estudar para a prova. Nunca fiz isso. Uhum. Então, eu preciso ficar comigo para rever o que eu acho que eu aprendi. Sabe que os meus amigos da engenharia, eles falam assim, se você não tiver um grupo de estudos, você vai bombar. Porque é isso, especialmente, sei lá, cálculo, ou então, como é que é? Enfim, essas matérias mais difíceis lá. Assim, qual que é a vantagem de você estudar em grupo? Porque é tão complexo, tem tantas etapas de conhecimento que provavelmente você vai ter algum buraco. Só que o buraco de um é diferente do buraco do outro, né? E aí, pode ser que você fique estudando sozinho e você só se sinta um lixo, um inútil, cara que nunca vai entender aquilo, porque você nem se deu conta de qual conhecimento que está faltando ali para você entender, né? E aí o grupo eles vão compartilhando aí essas experiências. Então, parece que na engenharia é assim, quase que obrigatório, senão você vai bombar. Tem jeito. Eu acho que tem essa fase da aquisição, né? Aquisição do conhecimento, então, que são os buracos que eu tenho e que o outro não tem. A véspera, por exemplo, de prova, para mim, era um momento só de assimilação, de fixação daquilo que eu já tinha aprendido, que já estava, mas era só para eu ter certeza de que realmente estava ali. Então, aprender com o grupo, até porque às vezes assim tinha que voltar tantos passos, né? E às vezes, vou lá, meu grupo de estudo, meus grandes amigos, assim, da faculdade. E aí, lá, na véspera da prova, ia lá para casa. Aí chegava umas 8 da noite, né? E aí, muitas vezes, ninguém tinha estudado nada, nem absolutamente nada. Aí, mas vamos pedir uma pizza, né? Que tá todo mundo com fome. Esse é um aspecto bem importante, porque assim, a gente gasta energia para pensar. Nossa mente gasta muita energia. Precisa de glicose. Só que comer pizza é momento de partilha. Então, para onde vai o estudo, né? Isso. Aí você tá lá rindo, contando piada, não sei o quê. Aí deu 10 horas, 11 horas. Aí, bom, vamos começar a estudar. Aí, quando dá fé, tá um dormindo num canto, outro dormindo no outro. Porque junto com a pizza, às vezes, né, vem outra sono, coisa, né? Veio um soninho depois, né? Porque era jovem, né? Não era pouca pizza, era muita pizza. Aí...
Só que, curiosamente, aí, nesse grupinho, assim, eu não conseguia ir sem saber absolutamente nada, assim. Então, assim, eu dava um jeito de ler alguma coisa. Aí, muitas vezes, os meus amigos acordavam às 5 horas da manhã. Aí você, me explica. A gente fazia uma revisãozinha ali das 5:30 da manhã. Aí, dava certo, né? É importante dormir para memória. Isso. Não faça isso. Porque você atrapalha a aquisição de conhecimento. Mas, pelo menos a gente Na foi juventude aprovado, vale tudo, né? Tem um desses amigos é um ortopedista de renome, um outro anestesista também Super referência. Então, deu mais ou menos certo, mas com certeza não é a melhor prática de estudo. Né? Só fazia isso também de vez em quando, não era sempre que vocês faziam isso, né? Era eventualmente. Não, era só quando tinha prova. Se não tivesse prova, não fazia. Ai. Que a prova é uma avaliação, né? Pontual, né? Hoje em dia as escolas discutem muito e na faculdade a questão processual. Porque um único momento para você poder demonstrar aquilo que você sabe também é cruel, Ainda né? bem que na minha faculdade era pontual, então... Ainda bem. Porque pode ter nesse momento a emoção, o nervosismo que interfere, né? Então, você não lembrar, você sabia, mas você ficou tão, né, tenso na hora que você não recordava mais o que você tinha que fazer, né? Tanto estresse que deu aquele famoso branco, né? Então, assim, o respirar mais profundo para poder oxigenar o cérebro, né? Antes da prova, tendo se alimentado, então... o combustível de eleição do cérebro é a glicose, né? Então, é importante estar alimentado e hidratado, especialmente com o calor que está fazendo, né? E é isso, né? A importância também de você respeitar a sua necessidade pessoal de pausas. Não é para ficar pausando toda hora e nem nessa pausa abrir a internet, abrir o WhatsApp. Mas tudo indica que até... estudos avaliando desempenho, que se você fizer algumas pausas pontuais, né? E cada pessoa tem esse seu limite, assim, né? Mas o mais famoso é a técnica Pomodoro, né? A cada 25 minutos, você faz uma pausa ali de no máximo 5 minutos e retoma o estudo. Você consegue manter a mesma produtividade, que você não vai ter aquela estafa e a redução da capacidade de processar a informação, né? Sabe que para mim, se eu estudar 20... assim, agora eu acho que eu vou precisar disso, mas normalmente, assim, 25 minutos é quando eu tô começando a entrar no pique ali de começar a entender as coisas. Então, para mim é um pouco mais, mas talvez agora 25 minutos seja um tempo bom, talvez até menos, assim, uns 10 minutos. Começar pequeno, né, velho? Mas muita gente, né, com TDAH se beneficia da técnica Pomodoro, né? Então, ajuda muito a cada 20 minutos. Porque assim, é isso. O que eu preciso estudar? Eu vou estudar 25 minutos. O que eu vou fazer depois? Não sei. Mas esses 25 minutos eu vou me dedicar. Agora é só isso. Agora é só isso. Se vai ser... quando você tem que estudar para alguém que é aluno de medicina ou de enfermagem ou fisioterapia, tem que estudar o livro de anatomia. 200 páginas do livro de anatomia. Meu Deus, não, desisto. Deixa eu olhar xerocar o resumo do Priscilão ali, porque não vai. Mas se você fizer essas etapas, né? Essas interrupções e essa percepção de que o conhecimento ele vai sendo adquirido aos poucos, né? Sim. E precisa ser consolidado. Quantos passos a gente deu, então? Não, já perdi as contas, né? Não funcionou os 5 passos, não, mas... Mas deu bastante, né, dica. Acho que sim, né? De motivação.
desse espaço interno com a curiosidade, do espaço externo, né? Então, luminosidade, postura, as pausas, avaliar o quanto estar em grupo ajuda, né? A ter novas aquisições, para ter um momento de fixação, de assimilação, perceber para você o que funciona mais. Se é ouvir, se é escrever, se é fazer um pouquinho, né, de cada coisa. Então, a gente aprende por repetição. Então, não se compare se para você está mais difícil do que para o seu amigo, do que para o seu grupo. Agora, se você estiver estudando para fazer concurso, algum concurso, minha dica é faça questões. Porque uma coisa é passar na prova, e aí talvez isso me ajudou muito, porque eu em algum momento aprendi essa habilidade de fazer prova bem. Especialmente, mesmo as abertas, mas mais as de múltipla escolha. Porque é uma habilidade diferente, assim, não mede exatamente o conhecimento, né? Mas mede a habilidade de fazer a prova. Então, faça um monte de questões. Então, se é o concurso que vai... é a VUNESP que está fazendo. Faz tudo quanto é prova da VUNESP. Se eu não sei quem é Fundação Carlos Chagas, faz não sei quantas questões chegar na sua mão daquela instituição. E aí você vai pegando o jeito de fazer aquela prova. E de maneira geral, essas de múltipla escolha, na própria pergunta já está a resposta. E algumas sim, umas perguntas mais outras não, mas você vai se familiarizando com o perfil. Com o perfil, né? E às vezes não é que está a resposta, mas tem uma dica que te direciona, né? Mas aí às vezes não é dica, é pegadinha para te fazer errar. Então você vai pegando o jeito, fazendo questão, você vai pegando o jeito. Agora, estudar para a vida, e aí minha sensação, né? Hoje, se eu fosse estudar de novo o fundamental, não sei o quê, talvez eu fizesse a mesma coisa, né? Porque a gente é criança, né? Mas talvez seria muito mais legal se eu nem me importasse com a nota e estudasse um pouco mais a fundo as coisas que eu estava vendo, ou que eu estivesse mais motivado, né? Porque é isso, você vai com essa dedicação, você vai construindo uma conexão, seu sistema de processamento de informação vai ficando mais capaz, e isso vai ter um impacto depois na sua capacidade intelectual e de utilizar as informações adequadamente na vida muito maior do que simplesmente ser bom em prova, né? Sim. Mas, enfim, acho que era isso, né, Verinha? Acho que sim, né? A gente quer ouvir de vocês qual é a sua estratégia para estudar, o que funciona para você. Mas se você fizer o que a gente falou aqui, você, como a Verinha, vai ser capaz de fazer mestrado, doutorado, 2 pós-doutorados, não sei quantas pós-licenças e ser uma pessoa brilhante na vida. Com isso, a gente encerra mais um episódio do Mente Zen e a gente se vê no próximo vídeo.